Olá, tudo bem com você? Como está, querido catequizando, catequista, família, todas aquelas pessoas que assistem, que gostam de ouvir e rezar conosco a palavra de Deus pelo canal da Paróquia São Francisco de Assis de Nova Mamoré. Eu sou a Leide, estou aqui hoje para mais um encontro de catequese da segunda etapa de preparação para o Crisma. Hoje o nosso quinto encontro. Olha que maravilha, que bom estar aqui novamente rezando com vocês. Então, e como vocês sabem, né, catequizandos da segunda etapa do Crisma, os nossos encontros são semanais. Toda semana nós temos um novo encontro e nós nos encontramos para falar de Deus, para rezar e para preparar, vocês que estão querendo fazer o sacramento da Crisma, tá bom? Então, hoje o nosso tema fala do Espírito Santo que nos faz ser pessoas de diálogo. E a gente fala bastante do Espírito Santo, por quê? Porque Ele que nos dá força, nós pedimos, Nós pedimos e nós somos atendidos. Então, hoje nós vamos ver como que Jesus dialogava, como que Ele falava com as pessoas, quando Ele estava no meio de nós, Como Ele se comunicava, como Ele falava e como Ele escutava as pessoas, para nós aprendermos e também fazer da mesma forma, porque é assim que Deus quer que nós fizemos, Então, nós iniciemos o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vamos rezar então, a oração do Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo, que nos ilumine, que nos abençoe, que nos fortaleça na fé. Então nós vamos falar assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. E nós oremos assim: Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, a gente fala, no Espírito Santo, a gente pede a força do Espírito Santo e muitas vezes a gente ouve ou às vezes fica em dúvida, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E aí, para relembrar, as nossas catequeses, quem é o Espírito Santo? É a terceira, segundo o Catecismo da Igreja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que quer dizer que existe um Deus e nele tem as três pessoas diferentes, que é Deus Pai, que a gente reza Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age revelando Deus, santifica os homens e anima a nossa comunidade. Por isso que nós temos que invocar o Espírito Santo, pedir que ele nos fortaleça na fé, sempre. Ele faz com que nós acreditemos cada vez mais em Deus. E para ainda relembrar um pouquinho das catequeses anteriores, dos nossos encontros, no segundo encontro nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, que Deus nos dá de presente no dia quando nós somos crismados. Então, vocês que estão se preparando, vocês rezem bastante. Para quê? Para que Deus
dá esses dons para cada um de nós, mas nós precisamos pedir esses dons. E é através da oração, da conversa com Deus, que nós conseguimos esses dons. E hoje, né, a gente relembrando os dons, que são os 7 dons, né, o dom da sabedoria, da inteligência, do conselho, da fortaleza, da ciência, da piedade e o temor a Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o dom da piedade, né? Então, como o Espírito Santo nos faz ser pessoas de diálogo através do dom da piedade. Então, vamos ver como Jesus era nos seus encontros com as pessoas, como ele dialogava, como ele ouvia as pessoas. Jesus é alguém que vem falar no coração das pessoas com quem se encontra e sabe escutar também a partir do coração. Sem preconceitos, sem barreiras, com empatia. Significa o quê? Que Jesus ele se coloca no lugar do outro, ele se coloca no lugar do irmão, se coloca na pessoa que está sofrendo porque perdeu alguém da família, porque está com uma doença, porque perdeu o emprego, ou talvez aconteceu um problema em casa, né? Um problema de dificuldade financeira ou um problema emocional. Então Deus, ele tem empatia, ele se coloca no lugar. Então empatia é isso, a gente se colocar no lugar do outro e sofrer e viver aquilo com o outro, né? Então suas palavras têm tanta força e tanto poder porque saem de dentro do coração. E quando as palavras saem do coração, elas produzem um efeito admirável. Por essa razão, as palavras de Jesus são libertadoras, pacificadoras, fortalecedoras e iluminadoras. Assim também devem ser nossas palavras. Deus quer que nossas palavras brotem de dentro do coração e que sejam dessa forma como Jesus veio e ensinou para nós. Jesus quis que seus seguidores também falassem e escutassem assim, de coração, sem falsidade alguma, porque somente assim semearemos ao nosso redor e com quem estivermos palavras de vida. Nós plantaremos o reino de Deus. E o que acontece muitas vezes conosco, né? Nós, na nossa fala, né, nós nos deixamos, né, condicionar pelas expectativas dos outros. Não dizemos o que nós pensamos, mas o que os outros gostariam de ouvir. E que nos ajude para ser aceito, né? Às vezes não aceito num grupo, aí eu tenho um pensamento, mas eu não tenho coragem de me expressar, de falar do que eu sinto de dentro do meu coração, porque eu tenho medo de não ser aceito. Por isso, muitas vezes, nossas palavras perdem a força, perdem o valor e elas ficam sendo superficiais. Então, viver segundo a força do Espírito Santo significa dizer aquilo que sentimos em nosso coração, o que está dentro de nós, aquilo que Deus nos inspira. Somente assim nossas palavras poderão ser como as de Jesus. São palavras curadoras, pacificadoras, construtivas, com quem nós conversamos, com quem nós nos encontramos, né? As pessoas com quem nós nos rodeiam, as pessoas que nós encontramos, nossos amigos, nossos familiares, ou até uma pessoa com quem que a gente se encontra e consegue conversar, né? Então nós podemos falar do que nós sentimos e verdadeiramente como nós sentimos. Quanto bem nós podemos fazer com nossa palavra, com nossa escuta, se elas brotarem do coração, a partir do nosso mais eu profundo. Quando se fala desse modo, fala-se de um idioma que todos podem compreender, como ocorreu em dia de Pentecostes, que
que os apóstolos falavam daquilo que o coração estava cheio e eram compreendidos pelas pessoas que vinham de todos os lugares do mundo. Então, nós vamos ler aqui na Bíblia agora, vocês preparem Atos, na Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo de 4 a 6. E a gente vai ler o que eu acabei de falar aqui, né? O que aconteceu com os apóstolos no dia de Pentecostes. Pentecostes, para a gente relembrar um pouquinho da catequese, é uma festa da igreja. A igreja comemora, né, o dia de Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. E o que aconteceu nesse dia de Pentecostes? É a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus. E ali estavam pessoas do mundo inteiro, de toda parte do mundo, e pessoas que falavam de todas as línguas. E nesse momento ali reunidos, os apóstolos falavam e todas as pessoas que estavam ali entendiam, compreendiam. O que é isso? Né? Isso é falar de dentro do coração, falar com as palavras do coração. Então, nós vamos ler lá em Atos 2, 4, versículo 6, que fala assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Então, ali tinha pessoas de todos os lugares, de todos os países, e eles entendiam a língua dos discípulos, porque os discípulos estavam falando palavras que saíam de dentro do coração. E essa, catequizando, é a missão da igreja, a missão de todo cristão, a minha missão, a sua missão, de falar a partir do coração para semear o reino. Nós temos que aprender a arte de falar e escutar a partir do coração, para que as pessoas se sintam ouvidas de coração e possam ter confiança para falar. Nós vivemos hoje uma época privilegiada. Nunca na história da humanidade as pessoas tiveram tanta possibilidade de se comunicar, porque nós temos o celular, né, o meio de comunicação que existe no mundo todo. Então, praticamente todas as pessoas têm acesso, mas o celular, né, a internet, né? Então, nós conseguimos nos comunicar com o mundo todo. Mas, apesar de todas essas vantagens tecnológicas, o grande problema ainda está nas pessoas, porque elas não se comunicam de verdade. E Deus quer essa comunicação que vem do coração, que fala de amor, assim como Jesus veio e nos ensinou a amar, respeitar e fazer o bem. Se pôr no lugar, se nós somos irmãos, né? Se colocar no lugar do meu irmão que está sofrendo, que está com problema, né? Então é isso que Deus espera de nós. E catequizandos, com a confirmação, com o sacramento que vocês estão se preparando agora, o Espírito Santo encherá o seu coração, como encheu o dos discípulos no dia de Pentecostes. E a partir desse momento, você terá a missão, você catequizando, você terá a missão de falar a partir do que há no seu coração. Para assim falar palavras autênticas, cordiais, né? Palavras sinceras, acolhedoras, respeitosas e fortalecedoras.
Quando você falar assim, não duvide de que o Espírito Santo estará atuando através de suas palavras. Você não terá consciência disso, mas ao fazer isso estará contribuindo para o reino de Deus ao seu redor. Assim acontecerá depois que alguém falar com você. Vai sair com nova confiança e esperança renascida ou fortalecida. Ele se sentirá reconfortado. Então, catequizando, quando você for crismado, como membro da Igreja de Jesus, terá a missão de falar palavras semeadoras de vida. E é com o sacramento da crisma que você recebe esse dom, que é o dom da piedade. O dom da piedade para viver o seu cristão na Igreja de Jesus. E aí, o dom da piedade, esse dom, ele veio, é um presente que Deus nos dá, né? E ele veio para nos dar estímulo, ele nos inclina, nos leva a viver em diálogo com Deus que nos habita, a escutá-lo e a falar o que vem do coração. O nosso diálogo com ele fará que nossas conversas com os outros se nutram de palavras sinceras, palavras vivas, palavras cordiais. Tudo isto se manifesta em alguns comportamentos e atitudes muito concretas, como ser um bom amigo de Deus, lembrar dele com frequência, agradecer coisas boas da vida e amparar-se nele também nas dificuldades, quando nós não estamos tão bem assim, quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida. Então, falar dele e ter momentos de oração. E tudo isso de forma espontânea, como se nós estivéssemos falando com um amigo, com um parente, né? com o pai, com a mãe, um irmão, né? Então, falar de forma espontânea, certo? Então, catequizando, você que está se preparando para o sacramento do crisma, esse nosso encontro que fala sobre o Espírito Santo, ele nos faz pessoas de diálogo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido e, com isso, vocês façam a reflexão das citações, né? O compromisso de vocês de estar lendo lá em Lucas 4,36, em Marcos 12,37, João 7,46 e João capítulo 6, versículo 68. Vocês vão ler essas citações bíblicas e depois vocês vão falar 5 palavras que você considere, no mínimo 5, né? Que a gente falou várias palavras que você considere que são palavras que contagiam, palavras acolhedoras, palavras cordiais, tá bom? Aquelas palavras que Jesus nos ensinou. E depois você vai falar, nessa segunda questão, você vai falar o que você entende sobre o dom da piedade. Você vai falar de dentro do seu coração, né? Com a palavra do seu coração, o que você sente, tá? O que é para você o dom da piedade, tá bom, catequizandos? Lembrando que você, quando for refletir, né? Quando você for fazer a sua atividade, que você registre lá no seu caderninho de catequese e depois você envia lá no grupo do WhatsApp, lá no grupo com o catequista da sua comunidade, tá bom? Então, esse é o nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, refletido um pouquinho mais, tá? E rezem e que Deus nos abençoe a todos. E para encerrar, nós vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Até o próximo encontro, na próxima semana. Tchau!